Declaração de líder da bancada do Novo, na tribuna, vereador professor Zanquim. Aí vai longe. Tá sempre. Prezada presidente, caros colegas. Bom, quando a gente prepara uma declaração de líder, não sabe o que o outro colega vai falar. Então, vereador Lucas, eu acho que nós tínhamos que vir junto aqui na tribuna e fazer o discurso junto, porque eu preparei um material exatamente no ponto que o senhor abordou. Então, peço licença, vou ser repetitivo, mas a ideia é para reforçar. Só antes disso, eu queria deixar a minha opinião sobre o assunto com a vereadora Gladys Frisso, né, a minha solidariedade, senhora. O que foi feito, o que foi falado e escrito na rede social é de uma abjeção terrível, né? E ao menos deixar o conselho que eu sempre dei para o meu filho, e a gente segue isso, eu e ele, enfim, as pessoas que me cercam, eu não enxergo a situação das pessoas se são negras, brancas, cadeirantes, gorda, magra. Eu não enxergo se é do sul, se é do nordeste, se é... Eu enxergo o caráter. Para mim, o que vale é uma pessoa bom caráter ou pilantra, mau caráter. Agora, a condição física, a condição da idade, a condição de cor, a condição de religião, isso não existe. Existe pessoas mau caráter e de bom caráter. O restante, para mim, não... E é assim que eu ensinei meu filho, é assim que nós vamos trabalhar. Senhora presidente, o Rio Grande do Sul tem um processo de dívida, assim como o estado de Minas Gerais, que vem sofrendo o que se chama no economês e no juridiquês de anatocismo. O processo de anatocismo é quando os juros sobre juros sobre juro gera uma capitalização e a dívida fica imensa. Foi feito estudos, né, por peritos da Unicamp, onde, pasmem, a dívida do Rio Grande do Sul, que hoje aparece como 95 bilhões, sendo reajustada sem esse processo de anatocismo, sem o juro sobre juro, ou a capitalização constante, ele cairia para 15 bilhões. Aqui está a reconstrução do Rio Grande do Sul. Quanta coisa foi feita em atos solidários, voluntários, rifa, até hoje, todo mundo se ajudando. E não quero dizer que não seja o suficiente. É importante, mas o importante agora é o Rio Grande do Sul ter dinheiro para investimentos. E nós ganharíamos 20 anos, porque o Rio Grande do Sul vai se atrasar nessa ordem, 20 anos, porque nós não temos estradas. Quem vai para Nova Petrópolis hoje à tarde, por exemplo, como é que faz? Quem vai para Gramado, como é que faz? Nós não temos pontes, nós não temos estradas. As pontes caíram, as que estão sendo provisórias, essas metálicas, e tal, já precisam de revisão. E essa redução da dívida que o presidente da OAB, o senhor Dr. Leonardo Lamacchia, vem defendendo na SIC e todas as entidades, precisa ter voz dentro do legislativo. Haverá uma audiência de conciliação, né, vereador Lucas, no dia 13 de agosto, com o senhor eminente ministro Fux, e nós precisamos lutar para que isso ocorra. Porque senão, pense você, se você quer trocar de carro, se você quer trocar de casa, você não consegue porque está devendo no cheque especial. Quem já ficou negativo no cheque especial sabe o que é pagar juro. O juro não produz, o juro te corrói. E o Rio Grande do Sul já pagou essa dívida. Existem estudos, inclusive, vereador Fatinel, que o Rio Grande do Sul hoje seria credor de 5 bilhões. Aponta um saldo credor em alguns estudos. Então, só ficar gerando juro sobre juro e sufocando os gaúchos com juros, mediante uma tragédia que nós estamos vivendo. Então, aqui, como falou o meu colega que antecedeu,
o conceito da solidariedade federativa e a imprevisão contratual. Ou seja, quando você quebra, quando você não tem mais o seu negócio, você não tem mais estrada, você não tem o fato gerador de renda, existe um conceito econômico, vereadora Gladys, chamado VAF, que é Valor Adicionado Fiscal. Esse valor adicionado fiscal é o que faz com que a gente tenha até hoje, antes do arcabouço fiscal, o cashback tributário, que volte impostos. Nós não estamos recolhendo ICMS, nós não estamos recolhendo PIS, COFINS, o Simples. Caiu vertiginosamente. Por isso precisamos parar de pagar juros. Isso está afetando os gaúchos. Então, vamos cantar as façanhas, vamos cantar o hino, vamos ter orgulho do Rio Grande do Sul, mas precisamos parar de pagar juros desse jeito. Minas Gerais está com uma dívida hoje de 165 bilhões. O governador Romeu Zema está se quebrando para poder pagar isso. E já pediu negociação, renegociação. Então, esse é o ponto principal, vereador Schalco. A nossa recuperação gaúcha, ela vai ser em cima dessa renegociação que... entraram com amicus curiae, é essa a expressão, né? A OAB e mais entidades, todas as entidades representativas do Rio Grande do Sul, estão lutando para que isso ocorra. Pessoal, isso vai mudar a história do Rio Grande do Sul. Isso vai mudar a história do Rio Grande do Sul. Vamos sentar e renegociar essa dívida aí. Quem pediu a parte, vereador? Vereador Zanquim, eu ontem estive também na SIC. Agradeço à mesa por ter indicado a minha presença lá. E eu sempre dizia em relação à dívida, antes de eu ouvir a fala ontem, de que quem tem dívida é a união com o Rio Grande. Em função de todos os impostos que nós pagamos, todo o dinheiro que foi para Brasília, e o senhor sabe que retorna migalhas para o Estado. E ontem, na fala do presidente da OAB, gostaria de parabenizar pela ação. Na fala ele apresentou duas sugestões, duas formas de avaliação da dívida. Uma que o Estado tem a ver, que são 5 bilhões, que a União deveria devolver ao Estado, e a outra de 95 para 15 bilhões. Então isso vem ao encontro daquilo que eu sempre defendi. O Estado é que tem que receber da União por tudo aquilo que encaminhou. E no momento que nós passamos, eu não vejo outra saída para o presidente da República, para a União, não perdoar a dívida para o nosso Rio Grande. Porque além de nós estarmos antes da enchente, antes desse desastre, passando por dificuldade, agora com a enchente, vendo o Estado destruído, ele não deveria ter coragem de cobrar e dar anistia à nossa dívida. Então, me somo a sua fala, parabenizo por ela. Obrigado. Eu tinha perdido a parte. Vereador Lucas, depois Fantina. Obrigado, vereador. Vereador, esta dívida já foi paga 5 vezes. Então, é uma dívida que a União deveria automaticamente, já depois desses fortes chuvas, enchentes, tudo que a gente passou, anistiar essa dívida e dizer, olha, zera a conta agora e começa. Nós vamos desenvolver o nosso Estado. Inclusive, né, com este desenvolvimento, nós vamos arrecadar mais impostos. Então, além de incentivar o desenvolvimento do Estado, a arrecadação de impostos que a União também vai ganhar. Então, é o ganha-ganha. Né? Então, eu acho que a gente está nesse caminho. Esperamos uma boa resolução já no dia 13. Vamos ver como vai sair esta audiência lá com a STF. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Vereador Fantinel. Obrigado, vereador Zanquim. Eu já comentei aqui muitas vezes, né, que por que eu pessoalmente defendo o liberalismo, né? Porque um governo liberal, ele faz com que a máquina custe menos. A máquina custando menos, ele poderia perdoar não só a dívida do Rio Grande do Sul, mas dos demais estados. Esse dinheiro ficaria no estado e seria investido no estado. Geraria dividendos, geraria empregos, faria a economia se ampliar e o país cresceria. E nós teríamos a chance de um dia ser primeiro mundo. Mas dessa forma é difícil. Obrigado, vereador. Existe uma imagem
de Atlas. Atlas é aquele da mitologia grega que carrega o mundo nas costas, né? Tem o Atlas, ele carrega o peso do mundo nas costas. Esse peso, o Rio Grande do Sul não pode mais carregar. Hoje os gaúchos estão carregando um peso do mundo nas costas, que é essa dívida de 95 bilhões, que na verdade é 5 bilhões segundo os especialistas. Obrigado, senhora presidente. Desculpa.